Rosneiros! Que saudade de fazer um videozinho pra vocês, hein? Saudade dos nossos quadros. E hoje nós estamos aqui para falar do que nós vimos durante essa passagem do Império Serrano. A gente sabe que é muita responsabilidade, até porque é a escola que mais vai ter tempo até o desfile. Por um lado bom, por outro ruim, né? Também vamos falar da Tuiuti, mas nesse vídeo específico é sobre o Império Serrano. Antes da gente começar a falar sobre isso, é óbvio que a gente tem que dar aquele recadinho. Deixa seu like, compartilhe com geral, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Nós somos muito gratos pelos 16 mil inscritos. Muito, muito, muito obrigado. Então continue seguindo, porque a gente está preparando mais coisa aí. Eu queria fazer umas observações antes. Primeiro, A Osner é um canal de muita opinião, de defesa, de argumentos para com as escolas de samba e principalmente com o público que vai acompanhar. Então eu vou dar uma visão de quem estava no setor 6. Os ambulantes não estavam circulando por ali, que eu acho uma pena, porque são pessoas ali da localidade que fazem a economia girar. A gente sentiu um afastamento físico, um afastamento social. Foram colocadas grades de uma altura assim que não sem a menor necessidade, parecendo que estava protegendo a Sapucaí de algum ato golpista, né? Quando tem que ter segurança, não tem, enfim. E os ambulantes ali totalmente indefesos e surpresos com essa atitude, né, da organização. E eles não puderam ali acessar a área, né, de arquibancada. e é muito desagradável a gente ir num banheiro, por exemplo, e o banheiro tá todo escuro, inclusive com sussurros estranhos, né? Tinha gente fazendo merda no banheiro. É desagradável não ter um segurança para controlar isso. É desagradável não ter luz para você saber onde você está indo, onde você está fazendo as suas necessidades. É perigoso para quem está descendo ali a escada, para quem está circulando ali dentro. Hoje a gente vai ver se realmente foi um dia muito isolado ou se isso vai se repetir. Mas eu acho que não tem necessidade da gente chegar a esse ponto de não ter iluminação nos banheiros. Mais uma crítica que fica aqui é em relação à falta das caixas de som para o ensaio técnico. Um desrespeito gigante. A Sapucaí não tem uma caixa de som no meio dela, sabe? Para dividir esse som melhor. Não considero que isso seja gastar um dinheiro, né? Não é um gasto, é um investimento. É um investimento para o público, para os artistas, para as escolas de samba, patrocinadores que também estão colocando ali o seu nome e o seu dinheiro na festa. A gente não consegue escutar esquenta, a gente não consegue acompanhar o ensaio na sua integridade. E isso é um ponto muito negativo. Desrespeitoso também para as escolas que estão ali para ensaiarem, para ver seus pontos negativos e poderem ajustar, né? Dessa forma, realmente fica muito difícil ela concluir de fato o ensaio técnico. E prejudica tanto, gente. A gente vai falar dessa análise, né, quesito, e vocês vão entender por que a gente está falando disso e por que eu defendo sempre essa questão do som na Sapucaí. E concluindo a saída. Gente, primeiro que o metrô acaba meia-noite. Fiquei feliz porque acredito que estrategicamente a Liga tenha colocado apenas 2 escolas para conseguir terminar antes de meia-noite. E quem pôde pegar metrô, quem se adiantava com o metrô, conseguiu se adiantar. Mas, gente, não é só a Zona Norte, não é só a Zona Sul, nem a Barra que assiste desfile, não, tá? A Zona Oeste também assiste, a Baixada assiste. E geralmente é esse público que mais desfila nessas escolas. Então é surreal que não se tenha o mínimo de conforto para que essas pessoas voltem. Então, assim, você tem um absurdo de não ter o seu transporte parando para te pegar, ele passando direto porque o ponto está muito cheio, não é desculpa. É uma vergonha da Liesa, é uma vergonha da Rio Tour e é uma vergonha da Prefeitura do Rio. Porque se ela diz que a cultura é importante, que não sei o que é importante, tem que ter um sistema de transporte para que atenda essa demanda para as pessoas retornarem para sua casa. Afinal, é domingo e segunda-feira as pessoas trabalham normalmente. E isso, de fato, foi o que mais me incomodou e eu vou reclamar até alguém olhar para isso e falar, gente, não é possível. É um absurdo. O trem não funciona, os ônibus não param. A gente vai como para casa? E isso é uma questão
que tem me feito repensar muito sobre cobrir ensaios técnicos na Marquês. Mas vamos lá, vamos falar do Império Serrano. Uma coreografia muito forte, remetendo realmente ao candomblé. Vai ser ali um axé, bem na cabeça da escola vai ter um axé muito forte. Claro que escondendo o jogo para o dia oficial, então para uma escola que está voltando para o especial, que vai abrir o carnaval, isso é muito importante. De cara já conseguiu prender a atenção do público. Vamos ver o que o Scapim está preparando. A gente está falando de um profissional que é campeão do carnaval, né? Ele coreografou Mangueira 2016, que está buscando, né, voltar os seus melhores dias com boas notas e entregar um trabalho bom. Está prometendo, então fica aí um ponto bem positivo para a comissão de frente. Essa comissão, ela me lembra demais a comissão do ano passado, que foi coreografada pelo Patrick Carvalho. É um ponto negativo? De forma alguma. Foi uma ótima comissão, mas aquela comissão era o Besouro Mangangá, que era algo extremamente afro, era a proposta do enredo. E aqui é para falar de Arlindo, né? É uma homenagem, ainda que esteja muito ali mergulhada na ancestralidade, na africanidade que Arlindo possa ter. Eu acho que a comissão ela não cria esse contexto de homenagem, ela cria esse contexto de afro. Causa um impacto quando ela entra na avenida, sim, mas se você olhar friamente, é uma comissão que ela repete movimentos demasiadamente. Tem movimentos que ela abre que são movimentos que ela repete no meio e no fim da coreografia. Isso é muito negativo para a escola. Então, ainda que não seja uma comissão oficial, é importante que se tenha muito mais, uma escola que vai abrir, mesmo apresentando um trabalho de excelência, a gente já sabe o que pode acontecer por conta dos jurados, né, desse vício infernal do jurado de tirar ponto. Então é necessário muito mais do que isso, trazer uma inovação coreográfica, com desenhos coreográficos, com referências ao Arlindo, porque majoritariamente o enredo é Arlindo, né? E eu acredito que a história dele possa nos oferecer mais ainda da africanidade que ele já tem. Vamos falar agora da parte que mais me chamou a atenção, e infelizmente de forma negativa, que é a apresentação do primeiro casal. No mini desfile na Cidade do Samba, eu estou falando de há mais de um mês, tá? Foi bem no comecinho do mês de dezembro, eu senti uma insegurança da Daniele e do Marlon. Tanto na questão do encontro, do rodopio, no pegar a bandeira, de cortejar, era uma segurança mesmo do encontro dos dois. Naquele momento, lá em dezembro, eu pensei, tem margem, né? É um casal que vai se acertar, mas ainda assim, faltando agora, né, praticamente um mês, né, para o carnaval, eu não consegui ver tanta evolução comparado ao mini desfile. E isso é preocupante, porque é o primeiro casal, né, a pisar na Sapucaí. Até que ponto eles vão ter esse tempo para ajustar? E eu não sei qual o tipo de insegurança exatamente que acontece ali. A falta de sincronia realmente me chamou a atenção. O Daniel é campeão do carnaval, experiente, né? A gente não tá falando de um casal que começou ontem, né? Um casal que já tem uma certa experiência. Então, a gente vai esperar, né, esse tempinho até culminar no dia do desfile. Passado a comissão de frente, a gente tem ali Marlon e Daniela. E aqui eu fiquei chocado negativamente. Para quem acompanha o casal, principalmente quando eles defendiam o pavilhão da Paraíso do Tuiuti, era um casal com muito vigor, muito carisma, né, muito sincronismo. Eles apresentam completamente o oposto disso. O mais assim, curioso é que no mini desfile na Cidade do Samba, a gente já tinha comentado isso. Eles foram o único casal que passou na nossa frente, andando, sem coreografia, sem movimento. E a gente pensou que de repente ela estava se preservando de alguma coisa que poderia ter acontecido, e não foi isso, né? Porque no ensaio técnico ela repete, não andando, mas uma coreografia sem vigor, sem muito sincronismo. Tem um momento que ele levanta o braço para pegar o braço dela e ela não corresponde, e aí corresponde depois de muito tempo. Não utilizam muito o espaço, quando gira não é um giro preciso, as finalizações não são sincronizadas, não são precisas. Claro que tem portas-bandeiras, cada um com o seu estilo, né? Cada um gira na sua elegância, mas ali eu achei que ela realmente estava de uma maneira que a bandeira não conseguia nem se esticar. Isso me preocupa negativamente, porque a Imperatriz, que tinha um casalzão em 2020, a escola foi despontuada, mesmo tendo uma apresentação muito bacana. Imagina você se apresentar desse jeito
pode gerar muita despontuação. Eles têm muito tempo, então mais de um mês do carnaval, então eu espero que realmente eles vejam a sua apresentação, vejam que realmente pode ser um problema. E aí, em relação ao canto da escola, a escola começa com um canto bom e ele vai caindo. Muito pela falta de som, porque as outras aulas não conseguiam ouvir o carro de som da escola, não conseguiam ouvir a bateria. É um bom argumento, por que não? Mas ainda assim, não se justifica alguns componentes de boca fechada. Uma coisa é quando o componente canta baixo, ou então um componente que ainda não sabe samba, porque pode acontecer. Tá um mês de carnaval não sabe samba, gente? Vocês já estão velhos aí nessa coisa, né? Vocês conhecem carnaval. Então, tem gente que tá chegando agora, não sabe samba realmente. Agora, o componente escalado é uma preocupação. Ainda mais o Império cantando nos seus grandes, né? Nos seus baluartes. Então, é um ponto de preocupação. Passados 2 quesitos, vem a escola e a harmonia da escola vem cantando de cabo a rabo, principalmente o trecho da Godagô, que já era previsto. Muito impactante a entrada da escola enquanto harmonia, mas quando a bateria da escola passa, a escola simplesmente morre. Desprender a atenção de quem está assistindo, as pessoas começam a conversar, não olham mais para a escola que está passando. E, gente, fica maçante, que era uma coisa que eu não esperava. E já chegando ali já pro segundo setor, né? E aí, não digo nem o segundo setor, mas a metade da escola, e aí é um ponto bom, o Império estava uma escola volumosa, uma escola grande. E por que isso é muito bom? É a volta dos componentes para a escola. E eu não estou falando só do Império, é a volta das pessoas aos desfiles da escola de samba, porque comparado aos ensaios técnicos de 2022, as escolas estavam com um contingente pequeno. Muito também por causa da pandemia, da insegurança, o adiamento do carnaval, a mudança de data. Então, houve desistências, até uma certa insegurança do componente de desfilar. E hoje você já não vê isso. Então, você vê uma escola com um contingente muito bom. E também não é porque subiu do acesso agora para o especial. Por consequência, a escola do especial ela vem num tamanho, né, maior. Não, que a Tuti também vem num tamanho bem considerável. Então fica esse ponto também positivo, né? E também o enredo ajuda, né? Como eu falei, o Império vai cantar e contar a história de um dos seus, então é pertinente que a escola esteja aí com um grande número, né, de componentes. A gente tem que comentar da evolução, que até então a escola estava fluindo muito bem, só que enquanto cabine, se eu tivesse ali na cabine de jurados, talvez a escola perderia muito ponto, porque em certos momentos parecia que ela estava estática. Pode ser um problema. E agora, não é uma surpresa para mim, mas o que falar da bateria de Mestre Vitinho, de Sinfônica do Samba, uma bateria muito ousada, com movimentos ali complexos, manobras assim, com muita expertise e num curto, né, espaço de tempo. No refrão cabeça, por exemplo, ele consegue fazer ali uma bossa com partido alto, remetendo, né, aos tempos de Arlindo no fundo de quintal. E o público responde muito bem. Mestre Vitinho, ele tem um perfil ali muito visceral de reger a bateria. É como se fosse realmente um ritmista à frente da bateria. Ritmista, claro que ele é, mas parece que ele toca junto. Uma bateria que promete levantar Sapucaí. Por ser a primeira escola, o Império tem esse trunfo. E mais ainda, que é importante a gente ressaltar, muito do estranhamento que a gente tinha em relação ao Ito ser a voz do Império, o Ito de anos e anos de governador, identificado pelo nome da ilha, pode até causar estranheza em muita gente, mas dizer que o cara não conseguiu casar a voz dele com a bateria do Império, isso realmente não é verdade, porque ele conseguiu. Então, a cada dia que passa, a cada ensaio que passa, a gente sente esse entrosamento, não há atropelos, um não quer passar por cima do outro, então há ali uma comunhão, não só do Ito, mas de toda a equipe dele do carro de som. Então, assim, essa parte musical do Império, a gente sente que tá muito redonda. Sobre a bateria, quando a gente fala de harmonia, a gente fala de bateria. A bateria do Mestre Vitinho é impressionante. Impecável, impressionante. Tá lutando pelo estandarte, né, Vitinho? Você quer o estandarte. Porque, gente, é muito impressionante, Me tirou muito puta que pariu da boca. Porque eu fiquei muito chocado. Parabéns, assim, pelo trabalho. Não precisa nem ajustar. Se apresentar isso aí já é pontuação máxima, sem sombra de dúvida. Isso ajuda os outros quesitos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem levantado muito a força do samba. Acho que o carro de som não atrapalha. Também
não tem acrescentado muito, bem pelo contrário, depois da metade do desfile eu sinto que o carro está um pouco mais cansado, sinto que eles perdem o fôlego, mas não é um problema, é só algo a ser pontuado aqui. O que a gente espera é um canto mais forte da escola, porque o Império vai precisar, gente. É quesito, é uma questão anímica mesmo. É a primeira escola a se apresentar, vai abrir o carnaval, vai falar de um baluarte, vai falar de Arlindo Cruz. Os outros aspectos vamos aguardar, não tem como a gente fazer uma análise de alegorias, de fantasias, enfim. Mas eu vejo um caminho promissor. Mas ainda assim, bate nesse ponto do canto, porque vai ser muito importante para a escola. Eu não acho que a escola se colocou como uma escola postulante a ficar no especial. Eu não vi isso no Império Serrano. Para uma escola que quer ficar no especial, ou talvez alçar voos maiores, eu acho que a escola tem muitos problemas em quesitos pontuais, sabe? Foi isso que eu vi. Espero que você tenha gostado. Deixa o like antes de sair. E até o próximo que eu ver aqui do canal. Beijão para todo mundo.